Sabe aquele ditado que diz que quando você tem um martelo na mão, tudo é prego? No caso do Tony Stark, tudo que é problema que ele vê pela frente pode ser resolvido com uma armadura diferente, tudo. Não existe tempo ruim pro Tony Stark. Ele tem o cheat do dinheiro infinito e da inteligência infinita. Então o Homem de Ferro ele já criou armadura anti-Hulk, anti-Thor e até anti-Celestial. E adivinha o que rolou quando o Tony Stark precisou sair no tapa com o Pantera Negra? O que você acha que aconteceu? Pô, o maluco criou uma armadura anti-vibrânio. Como é que foi isso? Deu certo? E por que o Tony Stark saiu no tapa com o T'Challa? Você vai descobrir isso agora. Trunks, Peter aqui. Pantera Negra e Homem de Ferro nunca tretaram nos cinemas, né? Muito pelo contrário, Pantera Negra foi do time do Homem de Ferro em Capitão América Guerra Civil. Em Vingadores Guerra Infinita, os dois heróis não se encontraram. O T'Challa ajudou a defender o Wakanda das forças do Thanos e o Tony Stark foi pro espaço lá encarar o próprio Thanos. Então, não rolou um match ali. Pantera Negra e Homem de Ferro voltaram a lutar lado a lado em Vingadores Ultimato pra embolachar o Thanos de uma vez por todas. Nos quadrinhos o bagulho é diferente, vocês sabem, né? Se existem dois super-heróis nas revistas, é garantido em alguma história que eles vão se enfrentar. Isso geralmente acontece. Homem de Ferro e Pantera Negra saíram no tapa 20 anos atrás, na edição número 44 da revista Black Panther. Saiu faísca, galera. Você vai conhecer como é que foi a luta aqui nesse vídeo. Já vai escrevendo nos comentários quem que você acha que ganhou. Pantera Negra ou Homem de Ferro? Qual dos dois você acha que fazem mais falta agora pros Vingadores? Capricha nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal, né? Sem você aqui, trava, a máquina para, a gente não consegue levar notícia pra você aqui. Sempre a gente tá formigando toda a web em busca do que é mais recente para trazer para você de forma canônica. Obrigado de coração. Bom, antes de mais nada, eu tenho que explicar umas coisinhas típicas das revistas. Quando a gente fala de quadrinhos, nem sempre é tudo preto no branco, né? Nesse combate que eu vou mostrar aqui agora para vocês, eu menti. Não é exatamente o Tony Stark que você conhece contra o T'Challa que você conhece. Nessa saga, uma corporação maligna tinha puxado uma versão do Tony Stark do futuro e controlou mentalmente o cara. Esse Tony Stark do futuro atacou o Tony Stark do passado e roubou o equipamento que ele precisava. Só que aí que tá a questão, o Tony Stark do presente realmente tinha uma armadura projetada especificamente para encarar o Pantera Negra. Era um plano de contingência, né, pro caso do Homem de Ferro precisar derrubar. Pô, o soberano de Wakanda, nunca se sabe, né, o Batman não tem isso contra a Liga. Então o Tony Stark é igualzinho, só que ele sofre do mesmo problema do Batman, né? Os caras vêm e roubam esses planos. No caso aqui foi o próprio Tony Stark do futuro, controlado mentalmente, que roubou os planos do Tony Stark, ou seja, dele mesmo. Enfim, é complicado, né? Só que complica mais ainda. Depois a gente ficou sabendo que aquela também não era a versão original do T'Challa, mas um Pantera Negra de uma terra paralela. Mas, bora logo pra treta, chega de explicação. É Homem de Ferro com a armadura anti-Pantera Negra saindo no braço com Pantera Negra. Sente só o esquema da armadura. Malandragem do Tony Stark, né? A armadura era feita de um polímetro plástico especial, uma armadura de furtividade para enganar a visão noturna do Pantera Negra e dos sentidos ampliados dele. Esse mesmo polímero era tecido de uma forma que as garras antimetal do Pantera Negra não conseguissem rasgar. Para quem não sabe, as garras do Pantera Negra nos quadrinhos são feitas de vibrânio antártico, né? O chamado antimetal. O bagulho tem esse nome porque é capaz de dissolver qualquer metal. Inclusive o adamantium, vê lá, hein? Dá uma conferida aqui nesse vídeo que eu explico tudinho, ok? Vamos lá. Bom, caso o Pantera Negra rompesse a camada externa da armadura de alguma forma, né? Por baixo tinha plasma concentrado, energia pura capaz de atordoar até mesmo Thor, pra você ter noção. O nome disso, sabe o que é? Preparo, galera. Preparo não é um poder exclusivo do Batman, não. Tony Stark também manja muito disso aí, desse poder, hein? Foi com essa armadura que o Tony Stark do futuro partiu pro X1 contra o Pantera Negra. Stark dominou a luta nos primeiros minutos. Ele também sabia que a roupa do Pantera Negra era capaz de absorver grandes quantidades de energia cinética, ou até rajadas, né? É feita de vibrânio. O Homem de Ferro nem tentou usar os raios repulsores. Ele sabia que seriam inúteis contra o Pantera Negra. O que o Homem de Ferro fez foi segurar o pescoço do Pantera Negra e apertar bem lentamente. Tony Stark tinha calculado que o traje do Pantera Negra suportaria um impacto muito grande, mas não conseguiria lidar com o aumento de pressão gradativo, aos poucos, entende? Então o Homem de Ferro foi apertando devagarinho para desmaiar o Pantera Negra. Só que uma coisa é se preparar para a tecnologia de Wakanda, outra coisa é se preparar para o homem, para a força da natureza que é o T'Challa. O Pantera Negra conseguiu se libertar do aperto e foi sapecando o Homem de Ferro. Uma coisa que o Homem de Ferro nunca vai ter é a agilidade do Pantera Negra, né? Como o próprio T'Challa explica, se você tirar o ferro do Homem de Ferro, fica só o homem.
Já o Pantera Negra não. Se você neutralizar o traje, ele ainda é um guerreiro, ele é uma pantera, totalmente treinado com todas as artes marciais, com todas as artes bélicas, tudo que você pensar, militares, o cara já foi treinado. E tem outro detalhe que o Tony Stark subestimou. No jogo do preparo, 2 podem jogar, não é verdade? T'Challa também estava preparado para encarar o Homem de Ferro, olha isso, tá vendo? E sempre fala, Batman com preparo, Batman com preparo. Quem disse que as outras pessoas também não podem ter preparo, né? Mas vamos lá, na surdina, na trairagem mesmo, o Pantera Negra plantou um dispositivo anulador na armadura do Homem de Ferro. Esse dispositivo foi criado por alguns inimigos do Homem de Ferro para anular a tecnologia Stark, fritando os circuitos da armadura. Aí anularia completamente a armadura. É claro que o Homem de Ferro já sabia como neutralizar o neutralizador. Então ele meio que ignorou essa parada. Foi outro erro. T'Challa tinha adulterado aquele neutralizador. Não era um neutralizador vagabundo, né? O bagulho tava turbinado com código tirado diretamente do Ultron. Sim, galera, o cara chegou nesse patamar de preparo. Porra, o T'Challa é casca grossa demais. O neutralizador ele emitia o mesmo código de autodestruição que o Ultron usava quando era derrotado e precisava trocar de corpo. O Pantera Negra modificou esse comando para criar um neutralizador capaz de desativar o reator Ark no peito do Tony Stark. O Pantera Negra literalmente provocou uma parada cardíaca no Tony Stark. Vale tudo para vencer, né? Tony Stark infartou no meio de um voo e despencou do céu que nem jaca podre. Vitória pro Pantera Negra. Antes de começar esse vídeo, você achou quem que ia ganhar, hein? E é importante lembrar aqui que esse foi o terceiro confronto entre Homem de Ferro e Pantera Negra nas revistas. E nenhuma dessas lutas, o Homem de Ferro venceu. Olha isso. Nem com a armadura especial, nem com preparo. O Pantera Negra sempre ganha do Homem de Ferro. Espero que vocês tenham curtido esse flashback, essa lição de humildade no Tony Stark. Tony Stark não tem que vestir as sandálias da humildade de vez em quando? Não é bom o ser humano botar as sandálias de humildade pra perceber onde que ele tá? Eu acho também. Agora deixa tua opinião aqui. Você ia curtir ver uma treta dessa nos cinemas? É uma pena que Tony Stark não tá mais vivo no Sam. É uma pena muito maior que o Chadwick Boseman também não tá mais entre nós, né? Mas só visualiza, se fosse possível, você ia curtir ver essa luta nos cinemas? Comentem, mas não sabe a sua inscrição. Esse é o mais importante. Você é inscrito nesse canal com o sininho ativado. Porra, aí você tá casca grossa. Aí você vem com preparo. Tá com armadura de vibrante, de adamante, de vibrante antático. Casca grossa demais. Só desejo você mais superpoderes ainda. Tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!